narrador começa o jogo nos botando nesse mundo sem contexto nenhum. Abre aspas. Por mais que ame sentir pena de si mesmo, há tempo para uma pequena intervenção. E ela se chama As Nutrientes para Não Morrer. Uma narração satírica sobre o estado da nossa personagem. Nesse começo caótico e confuso, você, o jogador, é apresentado para um dos protagonistas, a Ashley, que logo em seguida é apresentado ao Andrew, o irmão mais velho, ou o segundo protagonista, tanto faz. E no primeiro diálogo entre os dois, já dá pra perceber como é o relacionamento dos dois. Ashley fala alguma coisa, ou dá alguma ideia. Andrew dá seu contraponto, o motivo da ideia ser ruim. Ashley contesta mais um pouco, e Andrew se rende, dando espaço para interpretações. Ela manipulou ele, ou ele aceitou. Para quem já jogou, ou viu um vídeo sobre o jogo, já sabe a resposta. Dado todas as informações, que são poucas, o que sabemos é que eles estão presos à beira da morte e que foram largados para morrer. E tudo indica que eles eram a vítima. Tirando os acontecimentos seguintes, a gente vai para um dos fatores mais importantes da lore, do primeiro capítulo, é claro, a ligação. Mas antes, eu vou dar uma trapaceada e falar como, na minha interpretação, a sociedade do jogo é, até onde vimos, a real vilã do jogo. E eu falo isso de um jogo que você consegue invocar o demônio. Então já viu, né? No capítulo 1 e 2 da história, há cenas que eles estão assistindo na TV. No capítulo 1, a TV passa uma explicação, entre aspas, sobre o que está acontecendo. Que tinham distribuído água contaminada que levou à morte de 53 pessoas. E que as pessoas que estavam em quarentena iriam ter a estadia aumentada para 2 semanas. E a mensagem termina com o locutor agradecendo as pessoas em quarentena por, como ele mesmo diz, manterem seus corpos cheios de parasitas longe de mim. Que, logo em seguida, ele diz, desculpas, quer dizer, obrigado pela consideração para com a segurança pública. Mas a gente sabe bem que a preocupação deles com as pessoas são nulas, assim como um certo alguém. No capítulo 2, temos uma cena parecida. O locutor começa a notícia falando que as pessoas em quarentena tiveram um leve probleminha envolvendo fogo. Logo em seguida, passam a voz para um representante da empresa da água contaminada, que presta condolências às famílias, que logo em seguida anuncia outra marca de água chamada Toxisoda. Que logo em seguida é cortado pelo outro locutor, que diz de forma passiva-agressiva que ele estava fazendo a propaganda errada. O problema é ele estar fazendo a propaganda errada. Só com esses dois acontecimentos que eu falei até agora, já dá pra perceber que talvez o vilão do jogo, além da Ashley, seja a própria sociedade. Mas então por que eu tô falando que a Ashley pode ser a vilã, se ela é claramente a vítima? Calma que eu já chego lá. Antes da ligação, nós passamos por um flashback, onde a Laylee conversa com a mãe. E na conversa conseguimos perceber que elas não se dão muito bem. E isso fica muito mais bem evidente no capítulo 2. No capítulo 1, no mesmo flashback, a Ashley liga para a mãe e a mesma responde para que ela pare de ligar e desacredita da filha, que afirma estar passando fome. Isso sendo a Ashley é filha dela, mostrando de novo que as pessoas, ou melhor, a sociedade de The Coffin of Andy e Laylee é o real culpado de tudo isso. Posso ficar minutos citando as transmissões na TV, as interações com outros personagens e afins. E o jogo sabe disso. Não sei se ficou óbvio, mas a crítica do jogo é sobre como as pessoas podem ser horríveis. E de fato, no jogo são. Antes de continuar, eu queria deixar claro que eu não gosto muito de como o autor, o criador do jogo, aborda os temas, as mensagens e as críticas. Até porque o problema do criador está na romantização de certos aspectos que não são legais, e vocês sabem do que eu tô falando. Tinha muitas maneiras melhores de representar a relação que eles tinham, mas ele preferiu quebrar a ambiguidade da relação para dar espaço para um final fruto de fanservice, para não dizer outra coisa, que muitos dizem, e também pode-se afirmar, que é canon. Deixando claro minhas discordâncias com aspectos da obra, vamos voltar de onde nós paramos. O narrador narra de forma satírica a jornada dos dois, satirizando uma tragédia mórbida, que não vejo outro fim além da morte. Mas, como o Andrew disse, isso seria um fim muito romântico, meloso até. Aproveitando esse gancho, eu posso começar a falar sobre Andy e Laylee. A história dos dois começa com uma tragédia.
a morte. Algo que é retratado com um teor cômico, porque nós, espectadores, estamos acompanhando a visão da Ashley. Diferente do teor mórbido que o capítulo 2 aborda. Ambos errados, porém, um mais certo que o outro. Andrew e Ashley, depois de enterrar a primeira vítima de Laylee, por medo e amor, Andrew faz um acordo com Ashley. Ou agora um acordo entre Andy e Laylee. E assim, ela mantém a boca fechada para sempre, enquanto você mantiver seus olhos fechados. Nesse período, Andy arruma uma namorada, essa namorada sendo a única pessoa racional até então, alertando ao Andy que esse relacionamento entre ele e a irmã era algo tóxico e que a Laylee deveria se tornar um pouco mais independente. Andy concorda e mostra pra nós, o jogador, o que você poderia chamar de final bom. E o mais cruel dessa cena é ver que no final eles não ficaram juntos por causa da Ashley. Mas se é assim, então por que eu considerei a Ashley como inocente e também como vilã? Aí eu afirmo, eu considero a Ashley como a vítima da sociedade e a vilã eu considero a Laylee. Pode ficar meio jogada essa explicação, mas isso aí já entra num aspecto mais de teoria, de dupla personalidade, de a Laylee ser diferente da Ashley. Até porque todas as vezes que a Laylee teve um lapso de consciência, era a Ashley. Mas aí já entra no aspecto de teoria e esse vídeo não é muito pra isso, né? Mas é claro, é só uma interpretação que eu tive. Eu posso estar errado. Deve ser viagem da minha cabeça. De quebra, esse vídeo foi só enrolação. Desculpa se você esperava uma conclusão, mas também eu esqueci de falar de muita coisa. Eu não falei de tudo que eu queria também. Mas tirando os aspectos que me incomodaram, The Coffin of Andy Laylee é sim um ótimo jogo. O que me deixa triste é que as pessoas não ligam muito pra mensagem, só ligam mais pro em sexto lugar. Mas é isso.